Fala, povo lindo! Tô de volta. Ai, minha gente, vamos que vamos, né? Tive que vir aqui hoje, que eu estava lendo alguns comentários aqui e, enfim, não posso ficar longe de vocês. Quero agradecer todas as mensagens de carinho que eu tenho recebido. Eh, no meu Instagram, postei lá, nem vou postar aqui, nem vou colocar aqui na tela, que é para não chatear a plataforma, né? Mas eu postei lá no meu Instagram, no meu story, um print, né? Da plataforma aqui dizendo que meu conteúdo, né, estava punido e tal, porque eu sou uma pessoa, como é que é, gente? É perigosa, enfim, coisas, né. Tô tentando fazer um pedido mais uma vez, depois de mais de 1 ano e meio de castigo, né, sem poder monetizar o canal, então tô voltando aqui aos poucos. Ainda não cheguei nas 4.000 horas, eu sei que eu não tenho me empenhado para isso, né, eu sei que eu não tenho vindo aqui, mas a correria é grande e a gente precisa, fazer outros corres, né. A gente precisa pagar as contas, pagar os boletos, então às vezes a gente acaba não dando prioridade, inclusive para coisas que a gente gosta, porque eu gosto muito de estar aqui, lógico, meu canal, essa audiência é uma audiência é uma audiência, assim, é uma audiência ímpar, né. É uma audiência que tem uma consciência, das coisas, tem um modo de ver as coisas de uma forma mais madura, digamos assim, e isso é sensacional. É muito bom quando a gente pode conversar com pessoas maduras, né. Então aqui a gente continua falando sobre política? Continua, né, mas a gente também fala sobre essa guerra espiritual que está ocorrendo atualmente e a gente precisa falar sobre isso, é claro. A gente não pode normalizar a as coisas, né, a gente não pode ver como normal, por exemplo, uma notícia que vi recentemente, né, na Alemanha, em que uma menina de 14 anos foi violentada por um grupo, tá, de imigrantes, e os caras foram presos, encontraram material genético dos caras, sêmen dos caras, na menina, só que aí a justiça falou: "Olha, não tem provas suficientes", botou os caras na rua. E aí quem faz menção a esse caso, quem critica esse caso, está sendo processado e preso. Pelo menos 140 pessoas teriam sido, já processadas por causa desse caso. Então, assim, a gente não pode achar isso normal. É claro que a maldade, as coisas que vêm acontecendo, eh, vai aumentando cada dia mais e a gente acaba meio que normalizando, mas a gente não pode normalizar, a gente não pode perder a nossa capacidade de indignação. Por exemplo, quando a gente olha para o Brasil e vê todos os dias gasolina aumentando, a gente vê presidente da república, né, falando que pobre não come carne, né, inclusive deixaram a carne fora da cesta básica, quer dizer, é uma falta de respeito com as pessoas, com os seres humanos, né, com as pessoas mais humildes que eles usam como massa de manobra para conquistar votos. A gente não pode se acostumar com isso, achar isso normal, a gente tem que se indignar com isso, a gente tem que achar um absurdo sim. Enfim, se a gente perde a nossa capacidade de indignação, dificilmente a gente vai conseguir, se organizar para poder combater todas essas injustiças, todos esses absurdos que vêm acontecendo, seja lá da maneira que for, né, inclusive espiritualmente, né, a gente vai relaxando de um modo que a gente sequer eh, clama a Deus mais pela situação que está. E é claro, né, tem a questão espiritual e tem a questão material também, né. Se os cristãos, da época das cruzadas não tivessem reagido, talvez, muito provavelmente, né, nós não estaríamos aqui hoje. Eu digo muito provavelmente e não cravo, porque talvez as pessoas tivessem chegado num ponto, eh de, enfim, de opressão e já tivessem reagido. Menos provável, óbvio, do que ter cortado o mal pela raiz, como foi feito durante as cruzadas, né. Enfim, o que a gente vê é que o mundo às vezes precisa os seres humanos, né, às vezes precisam passar por um momento de extremo sofrimento para poder reagir.
Mas, às vezes, isso demora e demora e demora muito. Ou às vezes as pessoas ficam numa incapacidade tão grande de reagirem que elas ficam esperando uma ajuda externa. Elas vão perdendo a capacidade de reagir. E a gente vê como, exemplo, né, as pessoas em Cuba, Coreia do Norte, na Nicarágua, as pessoas vão perdendo a capacidade e a esperança de reagir, né. Por isso é importante que as pessoas reajam no momento em que elas ainda têm condições de fazer alguma coisa. Por exemplo, situação da França. A França, ela tem se colocado numa situação muito, muito complexa. A França tem buscado, uma deterioração, eita, quase não sai, hein. Deterioração civilizacional, a gente pode colocar como exemplo a questão, do aborto, né, em que eles colocaram essa prática na Constituição. Aí tem 2 situações, né, tem a questão civilizacional e tem a questão espiritual também. Andréia, por que civilizacional? Porque, minha gente, quando você normaliza uma mãe tirar a vida do próprio filho e coloca isso como uma coisa positiva, como um bem adquirido, o que você espera? O que esperar dessa sociedade? Quer dizer, as pessoas já morreram por dentro. As pessoas não têm mais condições de ter compaixão pelo próximo. Porque se uma mãe, né, a Bíblia relata em muitas situações ali, o amor dos pais, né, da mãe para com o filho, que é colocado ali como: "Olha, se uma mãe te esquecer", Deus diz, né, "se uma mãe ainda que sua mãe te esquecesse, né, Deus ama você, vem amparar você e te amar". Mas, assim, por que coloca esse exemplo da mãe? Porque é muito absurdo, né, quem gera, quem é muito incrível, né, as mães que estão aqui me assistindo, compreendem quando eu falo disso e vocês homens nunca terão esse privilégio, né, de é muito incrível, né, você sentir alguém crescendo ali dentro de você. Eu confesso que chega a ser uma sensação, assim, estranha, não entenda mal, tá, mas é estranho você sentir: "Nossa, tem outra pessoa aqui que não sou eu", né. Não, quando as pessoas dizem: "Ah, o corpo da mulher", não, não é. É um outro ser humano ali com vontades, né, com as suas particularidades crescendo, evoluindo dentro de você. Tá, mas vamos voltar à França, né. Então nós temos a França aí nessa questão civilizacional, né, decadência total. Nós temos a questão espiritual, porque a gente sabe que pega muito, né, essa questão espiritual. E aí a gente tem uma outra situação que essa questão da perda de identidade, de soberania em relação aos muçulmanos. "Ah, André, mas tem imigrantes de vários países". Tem, mas essas pessoas do Ocidente, por mais que, né, por mais que você tenha alguns espíritos de porco, né, que vão para o país dos outros e acham que as pessoas têm que agir eh, conforme a vontade deles, não, eles é que têm que se adaptar à cultura. Essas pessoas, por mais que resistam, por mais que, enfim, que sejam difíceis, elas tendem a se ajustar. É muito mais fácil você pegar, sei lá, um brasileiro arruaceiro, se ajustar, num país europeu, do que você pegar um muçulmano e fazer com que ele se adapte àquela cultura. Porque, ainda que seja um brasileiro arruaceiro, desses que fazem a gente passar vergonha, mesmo que o cara seja completamente descolado da realidade, ele é uma pessoa que foi criado dentro de uma cultura cristã, ainda que ele não seja cristão, digamos aqui. Mas ele foi criado dentro de uma cultura cristã. E ainda que ele não viva o cristianismo, ele tem essas referências cristãs, na linguagem, na lei, na questão espiritual, enfim. Quando você fala, do Islã, você não está falando só de uma religião, você está falando de uma cultura também. Só que uma cultura completamente contrária, que inclusive tem o objetivo de
acabar com a cultura cristã. Então, o que que a gente tem visto nos últimos anos? Os índices de violência aumentando na França. Inclusive, em 2023, teve uma brasileira que foi violentada ali próximo à Torre Eiffel. Em 2022, teve o caso de uma garotinha de 12 anos que foi encontrada, ela foi torturada, tiraram a vida dela, ela foi violentada, esquartejaram a menina e foram imigrantes que fizeram isso. Então a gente tem visto a esquerda, primeiro, escondendo dados, né, 2023, por exemplo, teve um protesto, aliás, dias de protesto na França, uma coisa horrorosa, né, cidades sendo incendiadas, lojas sendo saqueadas, olha só que louco. Um garoto de 17 anos, a polícia atirou no garoto de 17 anos, perdeu a vida ali, foi neutralizado. Ele era argelino, e aí de repente começa uma série de protestos para dizer que a ação da polícia foi racista, xenofóbica. Olha como eles, né, tipo, não é o caso pelo caso, não, vamos pegar uma pauta woke que a gente possa trabalhar aí e causar o caos. Eu fui procurar aqui, porque eu lembro que eu acompanhei esse caso, mas é lógico que tanta coisa que acontece, a gente vai perdendo alguns fatos, né. E eu fui procurar aqui a origem dessa situação. Por que que a polícia neutralizou esse jovem? E é incrível a dificuldade que você tem de achar. O mais próximo que eu achei foi a BBC, né, quem era o jovem argelino, tal. E aí eles vão dizer ali, vão, né, vão tratar o jovem, claro, né, tipo: "Ah, ele era um estudante, morava com a mãe, nã-nã-nã". É aquela narrativa da imprensa brasileira quando vai tratar das supostas vítimas da sociedade. E aí eles dizem que ele não tem, histórico de, policial, né, não tem registros criminais, mas era um velho conhecido da polícia. E aí eu fiquei esperando, por que que ele era conhecido da polícia? Só que não fala. Por quê? Porque senão você enfraquece a narrativa de que a situação se deu simplesmente porque um garoto de 18 anos estava dirigindo, se eu não me engano, uma Mercedes e fugiu de uma blitz. A polícia já conhecia. Não fica claro ali se o carro era dele, por que que ele fugiu. Todas essas coisas devem ser levadas em consideração, claro que devem ser levadas. Mas enfim, a imprensa coloca ali, o que é interessante para a narrativa e o que não é, você esconde e deixa no imaginário das pessoas que é uma polícia, racista, a polícia agiu porque é racista e xenofóbica. Enfim, o fato é que esses protestos levaram mais de 25.000 policiais às ruas para conter, esses protestos. E os protestos incluíam saques a lojas. Me explica, o que que tem a ver você, protestar contra uma suposta situação, de injusta, roubando, destruindo o patrimônio alheio? Não justifica, né. Enfim, então essa é a França. Ah, tem um outro detalhe muito importante que a gente não pode esquecer, que a quantidade de igrejas na França, incendiadas nos últimos anos, elas vêm aumentando dia após dia. Teve aquele grande incêndio, eh, da Notre Dame, que é conhecida mundialmente, né, acaba infelizmente, as igrejas europeias, muitas perderam aquele ar sacramental e ficaram mais como o cartão postal, né, como símbolo turístico do que realmente, eh, o símbolo sacramental, né, o símbolo do cristianismo, do catolicismo na Europa, infelizmente, né. Mas, de qualquer forma, ainda assim, né, um símbolo cristão na Europa, Notre Dame, e teve aquele incêndio horrível, e foi muito comentado, mas o fato é que não foi um caso isolado. O número de igrejas incendiadas na França virou praticamente uma rotina, talvez por isso não se fala. Talvez por isso as pessoas, que estão preocupadas com isso não falam mais, que perderam a capacidade de indignação, acabou se tornando uma coisa normal, por isso eu falo que a gente não pode perder essa capacidade de indignação e aceitar coisas erradas como normais, tá. Não é porque o errado ele é feito muitas vezes ou praticado por muitas pessoas que ele se torna certo ou aceitável.
E a velha mídia, claro, não vai destacar isso, porque eles precisam ficar defendendo o Islã. Muitos desses incêndios aí são praticados por, muçulmanos, né, que odeiam o cristianismo, também por esse pessoal aí, hã, esses pagãos, né. O paganismo está em alta, as pessoas acham que: "Ai, não, eu sou anticristã, eu sou não sei o quê, não sei o que lá, sou descolado, não acredito em nada, sou agnóstico". Não, essas pessoas são pagãs. Muitas delas, a maioria delas, quase a totalidade delas, nem sabem disso, né. São idiotas úteis do mal. Enfim, então a gente tem visto essa degradação. Por outro lado, a gente tem visto uma reação também, das pessoas em relação a tudo isso. É que as coisas ruins, elas estão num estágio tão avançado que às vezes as boas, elas não se destacam tanto ou talvez não o suficiente para combater esse mal. Por exemplo, eh, se eu vou buscar aqui os dados rapidinho, me dê licença. Sobre os batismos, né, número de batismos na França, bateu recorde. Eu queria só confirmar aqui, ah, o tempo, né, aqui ó, pronto. Eu queria só confirmar a data aqui para não, enfim, não falar errado. Mais de 7.000 adultos e jovens receberam o sacramento do batismo na Páscoa deste ano, 2024. Foi o que revelou um estudo publicado pela Conferência Episcopal da França. Segundo o relatório divulgado no dia 27 de março, um total de 7.137 pessoas abraçaram a fé católica durante esta Semana Santa, estabelecendo um novo recorde que representa um aumento de 30% em relação a 2023. Ou seja, você está vendo também a reação das pessoas voltando ao catolicismo, voltando ao cristianismo. Isso é um ponto positivo. Embora a esquerda tenha sido a vencedora, né, é outra coisa bizarríssima e que, mostra bem o que é a esquerda, né. Houve o primeiro turno das eleições ali e, já estava todo mundo comemorando que havia uma vitória da direita não, porque não existe direita, né, para a velha mídia, a extrema direita, existe assim, é a esquerda, o centro-esquerda e a extrema direita, né. A gente até conversou com o Alfredo, eu conversei com o Alfredo na NB News recentemente, e ele estava falando, né, sobre a Marine Le Pen, que seria essa suposta extrema-direita, e ele havia dito: "Olha, a Marine Le Pen, na verdade, ela não é essa extrema-direita, ela é o Fernando Henrique", ou seja, ela nem direita é, uma esquerda é um centro-esquerda, né. Então, assim, quando você vir a mídia chamando alguém ou algum grupo de direita, pode ter certeza, é a esquerda, né, é o centro ali da esquerda, mas é a esquerda, né. Fernando Henrique não é de direita. Enfim, o fato é que ainda assim, essa chamada direita, né, que está mais para centro-esquerda, acabou perdendo porque houve uma coalizão entre os partidos de extrema esquerda, né. Mas, eh, esse partido, né, de direita, com todas as suas debilidades, ainda assim, esse grupo teve uma votação muito boa, né, não foi o suficiente para ter o controle do país, porque houve essa coalizão de extrema esquerda, mas, se sobressaiu em relação a outras eleições, se você for comparar em termos numéricos. O fato é que essas eleições mostram bem o que é a esquerda, né. A esquerda é sempre extrema, né. Então, assim, se eles perdem, eles vão para a rua fazer arruaça, se eles ganham, eles fazem o quê? Eles vão para a rua fazer arruaça, né. Então, o que a gente pôde ver nos últimos dias, incêndios, quebra-quebra, saques, é isso que é a extrema esquerda. Agora o curioso de tudo isso
é a comemoração não só de franceses, né, de extrema esquerda, mas também de outros países europeus, como, por exemplo, jovens espanhóis comemorando a vitória da extrema esquerda na França, jovens portugueses comemorando a vitória da extrema esquerda na França. Eu vi um vídeo bem engraçado, que é um desses vídeos, né, de rua que o pessoal sai entrevistando, como ocorre no Brasil, e aí a pessoa chega e pergunta para um grupo de espanhóis se eles estavam mais preocupados com a vitória da suposta extrema-direita ou um califado islâmico. E eles dizem que estavam mais preocupados com a vitória, ficariam mais preocupados com a vitória da suposta extrema-direita do que do califado islâmico. E é muito engraçado, porque claramente são pessoas LGTVABCD, enfim. E, gente, isso só mostra que essas pessoas não fazem ideia do que elas estão lidando. O Reino Unido é outro, que agora está aí com, né, com o Islã à frente, né, o Islã dividindo ali, dividindo o governo com socialistas. Essas pessoas não fazem ideia do que elas estão pedindo, do que elas estão promovendo, né. Ultimamente a gente tem acompanhado manifestações no Reino Unido de pessoas pedindo um califado islâmico. É muita estupidez, assim. É engraçado você ver feministas e LGBTs pedindo um califado islâmico. Eu rio, eu rio e lamento, por outro lado, porque pessoas inocentes vão sofrer junto com esses imbecis. Agora, os imbecis, eles vão sofrer por causa da vão viver ali a terceira lei de Newton, né, a lei da ação e reação. Então, assim, eles vão viver a consequência daquilo que eles promoveram, que é a islamização da Europa. Imagina, as feministas que gostam de andar com as partes de fora, né, defender todos os absurdos possíveis, essa galera queer, né. Enfim, eu acho que não vai dar muito bom para essas pessoas, mas como eu disse, lamento por aquelas pessoas que entendem o que está acontecendo, que têm noção, mas que infelizmente não tiveram força suficiente para reagir. Seja porque ficaram estagnadas vendo as coisas acontecerem, muito a gente pode olhar para o Brasil e ver muito isso, né, as pessoas estagnadas e pensando muita gente, o Brasil ainda tem muita gente assim, né. "Ah, isso não tem nada a ver comigo, isso não é problema meu, vou viver minha vidinha, meu futebol no final de semana, minha cervejinha, meu churrasco e os meus". Eu ouvi muito isso de pessoas, tive inclusive o exemplo de uma pessoa, foi uma situação muito complexa, em que muitas vezes eu falei para essa pessoa: "Olha, a gente precisa reagir nessa situação", mãe de aluno na mesma escola que meus filhos, enfim. E olha, a gente precisa reagir para essa questão da doutrinação nas escolas, isso é uma coisa muito séria, a pessoa: "Ah não, tá tudo bem". As quem fala isso é porque não cuida dos seus filhos. Eu estou muito seguro com os meus filhos, porque eu cuido dos meus filhos, eu ensino os meus filhos. Quer dizer, nas entrelinhas, você está preocupado porque você não cuida dos seus filhos. E aí depois a pessoa acabou passando por uma experiência muito, muito desagradável, né, em que a filha foi exposta a ao pior, né, dessa militância esquerdista, que é toda essa promoção, dessa ideologia nefasta. Enfim, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas foi muito, muito desesperador, assim, e a família passou por uma situação muito difícil, né. E eu sofri junto com aquela pessoa, eu tive compaixão por aquela pessoa, eu não consegui comemorar e achar bem feito, né, "Ah, bem feito, tá experimentando seu veneno", não, eu fiquei triste, fiquei chateada. Mas, Deus tem suas formas de agir, né, graças a Deus essa pessoa abriu os olhos, conseguiu reverter a situação, e a pessoa se ligou: "Cara, isso é um negócio perigoso, isso é muito sério", né. O problema é que enquanto a gente está cercado no nosso mundinho,
pensando que não é problema meu, essas coisas vão avançando. E às vezes quando a gente quer reagir, a gente já não tem forças e a gente já não tem pessoas em volta para nos apoiar, para lutar conosco. Então é isso, fica aí essa reflexão. Embora hoje eu tenha falado muito de outros países, de outras realidades, é óbvio que a gente pode olhar para o Brasil também, né? Precisamos continuar rezando, né, pelo nosso país, precisamos continuar lutando, é uma luta diária, é uma luta espiritual, é uma luta psicológica, não tenha dúvidas disso. Há uma guerra psicológica hoje para causar desânimo nas pessoas, para que as pessoas tenham realmente esse sentimento de: "Cara, acabou tudo", né. Então, assim, é por isso que a gente sempre, quando acontecem essas coisas absurdas, a gente sempre vai ver alguém falando: "Ah, acabou tudo". Não acabou tudo, tá. Em outros momentos da história, seres humanos passaram por situações semelhantes e até piores do que a nossa. Você imagina os jesuítas quando chegaram no Brasil e encontraram índios que se alimentavam de outros índios, né. A esquerda não gosta de falar sobre isso, diz que é uma agressão, né, mas o fato é que a gente tinha canibais no Brasil, né, os índios, viviam em situação de extrema violência, eles se matavam entre si, cometiam coisas atrozes, né, com crianças deficientes, mulheres eram oferecidas como prêmio. Então, imagina se os jesuítas, muitos deles foram vítimas, né, dessas atrocidades, perderam suas vidas de forma brutal. Você imagina se essas pessoas tivessem olhado para o Brasil e falassem: "Ah, vou desistir". Não, essas pessoas enfrentaram e essas pessoas trouxeram civilização, trouxeram, Cristo para a realidade dessas pessoas, né, trouxeram educação para essas pessoas. E é óbvio que o Brasil, apesar de todos os seus problemas, é óbvio que o Brasil evoluiu muito mais, né. Apesar de tudo que ocorre em nossos dias, nós ou já até tivemos episódios, né, anos atrás, de pessoas comendo carne humana, né. Mas, o que eu quero dizer é isso, não desistir, tá. Sei que é difícil, eu também tenho os meus dias, mas a gente não pode desistir. É isso, um beijo pra você, obrigada pela companhia. Falei pra caramba, hein. E é isso, um beijo e até a próxima.